Vamos estar trazendo a palavra do Senhor para o nosso coração. Esse texto eu li ontem, uma visita que nós tivemos, e eu quero repetir esse texto para a nossa vida nesta noite. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 6. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. O apóstolo Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, irmãos? Eu quero nesta noite trazer uma palavra para nós, para você que está aqui, e dentro de uma visão, de uma perspectiva que vai atingir todos nós de alguma forma. Interessante que o apóstolo Pedro, ele nesse texto, ele fala de alguns assuntos separadamente dentro dos versículos que eu li, que nós lemos aqui. E um assunto que é de suma importância, que é tratado aqui nesse texto, é a mensagem de Deus, trazida aqui pelo apóstolo, quando ele fala da vigilância, da prudência, de se estar atento, de se estar alerta, porque ele coloca você e coloca o inimigo dentro de um ambiente, de um espaço que você vai pensar e você vai analisar. Porque, irmãos, é muito interessante a gente pensar que muitas das vezes, quando a gente pensa em inimigo, no adversário da nossa alma, as pessoas pensam muito no inimigo, no diabo, e as pessoas pensam muito em qual sentido. As pessoas pensam quando existe manifestação, possessão demoníaca, alguém cai possesso pelos demônios, as pessoas associam tudo ou completamente a ação do inimigo quando tem uma manifestação demoníaca, uma possessão demoníaca. Alguém manifesta um espírito maligno, aí fulano está com demônio, está endemoniado e tal. E a expectativa que a gente cria, até dentro do ambiente pentecostal, muitas das vezes, é que tem pessoas, fica pensando, não vou naquela igreja não, que se eu posso ir lá, eu posso cair. Eu não quero que o pastor ore por mim, que põe a mão que eu posso cair. Às vezes a gente tem essa visão, essa ideia. Meu irmão, mas preste atenção aqui. O diabo, ele é teu inimigo. Ele é inimigo da igreja. Ele é inimigo do povo de Deus, ele é inimigo da igreja. E preste atenção, a ação do inimigo quase sempre não vai ser uma ação em que você vai ver uma manifestação, uma possessão de alguém caindo endemoniado. Não, meu irmão. O inimigo, ele está atuando e às vezes a gente não está vendo. Por quê? A Bíblia fala de principados e potestades do mal. Por quê?
Porque existe a atuação do inimigo, por exemplo, existe a atuação do inimigo dentro de cidade, dentro de bairros, dentro de estado, dentro de país. Onde você vê, você já notou que cada região do país tem uma tendência para alguma coisa ruim. Às vezes você chega num lugar, você vê que tem uma tendência das pessoas se usarem cachaça, bebida alcoólica. Você vê ali um montão de gente. Eu conheço um lugar em que as pessoas que gostam de bebida, elas gostam de ir para lá. Aquele ambiente atrai pessoas que gostam de bebida alcoólica. Tem pessoas que vão para lugares onde tem drogas e ficam ali. Tem pessoas que vão para lugares que tem prostituição e ficam ali. Irmãos, em cada região existe uma influência do mal. Existe uma ação do inimigo. A gente vê que existem ambientes, existem lugares que as pessoas têm uma certa influência de uma fraqueza, de um certo desinteresse. Meus irmãos, a gente não pode olhar o mundo espiritual somente dentro dessa ideia de que o inimigo ele só atua se tiver uma manifestação. Preste atenção, o apóstolo Pedro, ele disse assim, sede sóbrios, prudente, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda, onde ele anda? Aonde? Em derredor. Onde o derredor é em volta, meu irmão. Não tem alguém até que cria assim, o redor aqui, derredor é lá para longe. Não tem nada a ver. Derredor é em volta, é ao redor, é em volta. Né? Ou seja, olha o que o apóstolo está dizendo. Sede sóbrio. Olha, ele está especificando. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Onde, vou usar aqui a expressão do versículo, onde o diabo está? Ao teu redor, meu irmão. Ele está sempre te cercando, ele está sempre te observando para que ele veja uma possibilidade, uma oportunidade de te derrubar. Por isso que o apóstolo está dizendo, sede sóbrio, vigiai. Qual é a mensagem de Deus para nós, irmãos, para a igreja? Vigiai. Jesus disse sempre para os discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que Jesus sempre falou, vigiai e orai. Meu irmão, essas duas atitudes, elas devem fazer parte da nossa vida diária. Sabe por quê? Tem pessoas que oram muito e não vigia nada. Tem gente que vigia muito e também que não ora nada. E Jesus colocou as duas atitudes no mesmo patamar. Jesus disse assim, vigiar. Por quê, meu irmão? Não adianta. Tem muitas pessoas que oram muito e não vigia nada. Tem pessoas que estão sempre orando, mas não é vigilante. Tem pessoas que estão sempre orando, mas quando ele termina de orar, ele começa a fazer uma bobeira, começa a falar bobagem, começa a ter atitudes erradas. Por quê, meu irmão? A nossa vida, ela tem que ser um conjunto que anda unido. A oração e a vigilância. E é interessante que, se você orar e não vigiar, o inimigo entra. É muito interessante isso, né? Por que muitas das vezes a gente pensa assim, caramba, fulano era tão de oração e aconteceu isso? Ué, meu irmão, porque se você orar e não vigiar, você vai cair em tentação. Um exemplo, às vezes a pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas a pessoa só vive dando
oportunidade para o inimigo atuar. Tem que vigiar. Vamos colocar aqui, no aspecto familiar. Você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem a sua esposa, você tem a tua casa. Tem pessoas que saem da oração e o camarada sai da oração, ao invés dele... Eu sempre digo isso. O homem casado, a melhor amiga do homem casado é quem? É a esposa. Não tem esse negócio, a minha amiga ou melhor amigo. Meu irmão, se quisesse ter melhor amigo, que não casasse então. Quisesse ser melhor amigo que não fosse do casamento, né? Então, essas coisas, esses cuidados nós precisamos ter, porque, meu irmão, o inimigo é inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Então, ele sempre vai arrumar alguma maneira para tentar te tirar. Muitas das vezes, a gente cai em ciladas que o inimigo põe para a gente falar, para a gente ter uma ação, para a gente ter uma reação. Tudo isso são coisas que o inimigo... olha o que eu estou dizendo aqui. Nós devemos ter uma prática diária de vigilância. Por quê, meu irmão? Às vezes a gente quer colocar a vida espiritual só no aspecto espiritual. Você não é anjo não, meu irmão. Você é ser humano. E quando a Bíblia está dizendo aqui de vigilância, a Bíblia está usando coisas humanas. Não está dizendo de coisas espirituais, que você tem que... meu irmão, você tem que andar 24 horas no monte. Cuida. Para tu vigiar, você tem que estar no monte. Nada disso. Você tem que estar no meio das pessoas, e no meio das pessoas ter uma vida de prudência. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você está no ambiente de trabalho. Alguém começou a contar uma história de pornografia, de piadas imorais, o que você sai de perto, faz uma cara que não gostou, isso aqui para mim não dá. Isso é uma atitude de quê? De vigilância. Se a pessoa não tiver vigilância, ali o inimigo vai entrando. Às vezes a pessoa dá uma oportunidade para o inimigo entrar naquele ambiente e começar a minar a vida da pessoa. Meu irmão, quantas pessoas que é homem, pessoa que é homem de Deus, quantas pessoas mulher de Deus, que às vezes cai no fracasso, não é porque não ora, é porque não ora também, porque não vigia. Por isso, a nossa vida tem que ser acompanhada desses dois princípios que Jesus ensinou. Ser de oração, de orar, de buscar a Deus e ter uma vida de vigilância, de cuidado. Por isso a palavra de Deus está dizendo: vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em tua volta, bramando como leão, fazendo o quê? Buscando alguém para que ele possa tragar. Meu irmão, preste atenção, todas as vezes, escuta o que eu vou dizer aqui, todas as vezes que um servo de Deus cai num fracasso, o inimigo, ele se cresce. O inimigo conta vantagem. Porque muitas das vezes aquilo dali foi uma ação do inimigo. Porque a Bíblia diz que ele brama como leão, andando, procurando alguém que ele possa tragar. E eu digo para você, quantas pessoas nesses dias têm sido tragado pelo inimigo, meu irmão? Está aqui na palavra de Deus. Isso aqui é uma verdade. O inimigo tem andado, rugido como leão, buscando alguém para ele tragar. Tem pessoas sendo tragadas pelas artimanhas do inimigo. Tem pessoas perdendo por causa das artimanhas do inimigo. Não se deixe vencer pelo mal, meu irmão. Não deixa ser levado pelas artimanhas do inimigo. Aleluia. Mas como fazer para vencer as artimanhas e as ciladas do inimigo? A palavra de Deus continua dizendo: resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Para a gente concluir essa reflexão aqui nessa noite, a gente sabe que tem muita gente, e isso aqui é interessante,
Você sabe que muita gente acha que somente ele que sofre? Tem pessoa que pensa isso. Poxa, eu estou sofrendo. Eu sempre falo, irmãos, às vezes tem pessoa que ele acha que só ele que está sofrendo, e às vezes quer ir para o lugar do outro. Eu falei, você só vai trocar de sofrimento, meu irmão. Você só vai trocar de problema. Então, o que acontece? Tem pessoas que ele acha que ele é o fim do mundo, que todo o sofrimento está nele, que tudo que acontece de ruim está nele. Ele já foi sentenciado, ele foi escolhido para sofrer. Eu não consigo ser feliz, eu não nasci para ser feliz. Olha o que a palavra de Deus diz. Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem. Olha o que a Bíblia diz. Não está dizendo que se cumpriu. A Bíblia não está nem se referindo às pessoas que sofreram no passado, os homens e mulheres de Deus do passado. O que o apóstolo está dizendo, ele está contextualizando. O que é isso? Ele está usando o exemplo de hoje, do momento de hoje, meu irmão. Ele está dizendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, tem pessoas em outro lugar sofrendo, meu irmão. Tem outras pessoas em outras regiões passando pelas mesmas aflições. Então essas coisas são inerentes da nossa vida. Tem pessoas que dizem assim, puxa vida, eu caí porque a prova só vem sobre mim. Só eu que sou tentado, só eu que sou provado. Não, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz para você resistir na fé. Sabe por quê? Tem outras pessoas também resistindo igual você. Tem outras pessoas lutando igual você. Tem outras pessoas na guerra igual você. E tem outras pessoas vencendo também igual você, meu irmão. Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa luta. Preste atenção. Talvez você está aqui hoje, ou você está assistindo essa mensagem e você está pensando em desistir. Eu quero te dizer que a palavra de Deus está dizendo que tem muita gente passando pelas aflições que você está passando e está decidido a não desistir. Aleluia. Tem pessoas passando pelas mesmas dificuldades que você. Nessa hora tem gente no hospital, mas ele está decidido a não desistir. Nessa hora tem gente numa cadeia, tem alguém preso, mas ele está decidido a não desistir. Nessa hora tem alguém desempregado, tem alguém com alguma dificuldade, tem alguém com alguma enfermidade, mas essa pessoa, ela está decidida a não desistir. Preste atenção, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meu irmão, preste atenção, é tempo de nós resistirmos firmes na fé, é tempo de nós permanecermos de pé, porque nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, para nós vencermos as lutas, as batalhas que se levantam contra a nossa vida. Por isso essa mensagem do apóstolo para você, para mim nessa noite: resistir firme na fé. Aleluia. Qual é a mensagem de Deus para você? Resistir firme, não recuar, não retroceder, porque Deus está nos sustentando de pé. Aleluia. Não desanima, não desanime, não retroceda, não olhe para trás. Tem outros irmãos. Aleluia. Algumas pessoas, dentro desse contexto aqui, tem pessoas que ele se sente igual Elias, o profeta Elias. Ele disse assim para Deus: Deus, mataram os teus profetas e somente eu fiquei, e ainda estão procurando a minha vida para matar, para tirá-la.
Sabe o que Deus disse? Não, Elias, ainda existe 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Não é só você não, Elias, eu ainda tenho 7.000 escondido por esse lugar aqui, que não se curvou diante de Baal. Sabe, muitas das vezes a gente se pega pensando, será que só eu que sou assim? Será que só eu que estou resistindo? Tem tanta coisa acontecendo, as pessoas estão, eu estava vindo para cá hoje falando com a Rafaela, as pessoas estão inventando tanta coisa com relação à igreja, inventando tanta moda, aí a gente fica pensando assim, será que só a gente que está sobrando? Aí a gente lê na palavra de Deus, e Deus está dizendo, ainda tem um grupo de pessoas que tem resistido firme e que não vai recuar. Aleluia, nós não estamos sozinhos. Deus está dizendo, eu ainda tenho 7.000 que não se dobrou diante de Baal. Sabe o que isso significa? Que nos dias que nós estamos vivendo, tem muita gente cedendo para o mundo, tem muita gente trazendo o mundo para dentro da igreja, mas Deus está dizendo que vai ter um grupo que vai permanecer firme. Tem alguém que não vai recuar, tem alguém que não vai desistir, tem alguém que não vai se entregar, e essas pessoas são os profetas de Deus para os últimos dias, que não se entregaram, que não comeram a comida de Baal, que não se ajoelharam diante de Baal, que não beberam a bebida, aleluia, as oferendas de Baal, mas resistiram firme na fé, sabendo que os nossos irmãos também têm resistido na fé. Meu irmão, não somos somente nós, tem pessoas espalhadas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, decididos a permanecer firme na fé. Ou seja, permaneça firme. Vamos permanecer de mãos erguidas, de cabeça erguida, que Deus tem nos sustentado de pé. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Por isso, nesta noite, saia daqui convicto que você é um dos profetas que Deus tem levantado para permanecer de pé. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pés, vamos orar agradecendo a Deus nessa noite. Por este culto, por essa oportunidade. Deus abençoe a sua vida. Você que saiu da sua casa, que veio estar aqui, que veio essa chuva na hora do culto, mas você veio adorar ao Senhor, você veio cultuar ao Senhor. Receba a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, Senhor da glória, Deus bendito. Nesta noite, Senhor, eu entrego diante de Ti essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado de podermos estar reunidos aqui para cultuar ao Senhor. Eu peço a Ti, leva-nos em paz, dê uma noite de vitória para cada um de nós, dá-nos, Senhor, uma noite abençoada de sono tranquilo, continue abençoando o Teu povo, dando uma semana de vitória para os Teus filhos. Pai, eu oro ao Senhor, pedindo e agradecendo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe os irmãos, que todos tenham uma semana abençoada.